pé em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 7. Louvado seja Deus. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Vamos estar fazendo uma leitura responsiva. Eu vou estar lendo o primeiro versículo, os irmãos o segundo. Josué, capítulo 7. Vai achar logo após Deuteronômio aí. Glória a Deus. Antes de Juízes. Gostaria que todos achassem Josué capítulo 7, versículo 1. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aquele que achou diz amém. Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. Minha Bíblia te fala sobre o pecado de Acã. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu os filhos de Israel, contra os filhos de Israel. Os irmãos. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens de Ai, estavam junto a falou-lhes, dizendo: subi, espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens, espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Os irmãos. Assim os quais E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta de Sebarim, e os feriram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou os seus vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. E disse Josué: ah, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que te direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Aleluia, só até aí. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, diante da beleza da Tua santidade, ó Pai. Queremos agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido, ó Pai, tem nos dado direção. Porque a direção vem do Senhor. É o Senhor que nos mostra o caminho que nós temos que seguir, ó Deus. Que nós venhamos a cada dia se santificar mais diante do Senhor, meu Deus querido. Pois para aproximar-se do Senhor é preciso, ó Pai, renunciar. É preciso santificar-se cada vez mais. Contempla, Senhor, cada vida aqui nesta noite. Vidas que vieram aqui, ó Pai, trazidas pelo Teu Espírito, impulsionados pelo Teu Espírito, ó Deus. Que nenhum deles, ó Pai, nenhum de nós venha sair daqui nesta noite sem ser abençoado por Ti, sem receber aquilo que o Senhor tem para nos dar.
Não nos deixe sair daqui da mesma maneira que adentramos este lugar, ó Pai. Visita corações aqui nesta noite. Aleluia. Que o Senhor encontre aqui corações quebrantados, ó Deus querido. Aleluia. Corações contritos. Porque um coração contrito e quebrantado o Senhor não resiste. Fala conosco. Que nós venhamos a estar atentos à Tua voz, ó Deus, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que a igreja, ela é formada por pessoas, por famílias. Quando a família ela é uma família sarada, a igreja também é sarada. Se algum membro da igreja está doente espiritualmente, a igreja sente. Se está doente fisicamente, a igreja sente. Porque a igreja é um corpo. E Cristo é o cabeça dessa igreja. A palavra do Senhor que nós acabamos de ler trata acerca do povo de Israel. Povo que nesta época era conduzido por Josué. Com a morte de Moisés, Josué ele assume a liderança de um povo, muitas pessoas, e o povo naquela época ele seguia homens que tinham o Espírito de Deus sobre a vida dele, mulheres que tinham o Espírito de Deus sobre a vida delas. Assim o Senhor fazia com aqueles que se lançavam para estar fazendo a obra do Senhor. O texto mostra que os filhos de Israel transgrediram a lei do Senhor com o anátema. Antes disso acontecer, Deus tinha dado uma cidade nas mãos dos israelitas, uma cidade por nome de Jericó. E o Senhor fez uma aliança com Israel. O Senhor falou com eles: olha, eu vou estar entregando a cidade de Jericó nas mãos de vocês, mas não toquem nas coisas que são anátemas, nas coisas que podem contaminar todo o povo. O povo que naquela época, aqui no Velho Testamento, também representa a igreja. Então, eles tinham uma orientação de Deus. Deus falou assim: lá vocês vão encontrar também prata, ouro, bronze, ferro. Isso será consagrado a mim e será guardado no meu tesouro, assim diz o Senhor. Ninguém devia tocar do que era maldito e nem trazer para dentro do arraial. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós levamos para dentro do lar, pois vivemos dias perigosos, dias difíceis. Muitas das vezes nós levamos coisas para dentro do lar que podem estar amaldiçoando o nosso lar. Diz a palavra do Senhor que Deus ele deu uma estratégia a Josué e o povo que estava sendo liderado por ele. Que eles iriam rodear aquela cidade por 7 dias. Só que no 7º dia, eles teriam que rodear 7 vezes. Diz a palavra do Senhor que era tudo organizado. A maneira de levar a arca da aliança,
que representava a presença de Deus, a maneira com que os homens se posicionavam, tocavam os chifres, buzinas chamadas naquela época, era tudo sincronizado, tudo direitinho, da maneira que o Senhor mandava fazer, eles faziam. E uma das coisas que o Senhor exigia era que eles se santificassem, a ponto do Senhor falar assim, ó, santificai-vos, que amanhã eu farei maravilha no meio de vós. A santificação é algo muito importante na vida do cristão. Em Hebreus 14:12 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação. Se nós viermos olhar para dentro de nós e fazer uma pergunta: será que nós temos se santificado a cada dia? Temos buscado a fazer isso? Se santificar? Porque aquele que se santifica, o Senhor faz maravilhas na vida dele. O Senhor opera milagres. O Senhor faz o impossível acontecer. Basta se santificar. E diz a palavra do Senhor que no 7º dia eles rodaram 7 vezes a cidade e gritaram, tocaram aquelas buzinas, e os muros de Jericó caíram por terra. Ali foi salvo Raabe, família, alguns que estavam com ela. E diz a palavra do Senhor que alguém que estava no meio do povo de Deus, alguém de dentro da igreja, fez algo que não podia fazer. Quebrou ali uma aliança com Deus, transgrediu um mandamento de Deus. Ninguém sabia. Muitas das vezes o inimigo ele fica sugerindo as coisas: olha, ninguém vai ver, ninguém sabe. Mas o Senhor, ele tudo vê. Nada fica impune diante do Senhor. Se nós formos olhar para o livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, nós vamos ver que lá está escrito assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Nada fica escondido. Diz a palavra do Senhor que Josué e o povo derrotou ali aquele povo de Jericó e voltaram para o seu acampamento. Só que eles tinham que continuar prosseguindo. Tinham mais terras para ser conquistadas. E a palavra do Senhor que nós acabamos de ler: e enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que estava junto a Bet-Aven, ao lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai, e voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Os espias foram lá, espiaram a cidade de Ai, viram que não tinha grande número de pessoas para que eles viessem combater. E os espias falaram para Josué: 2 ou 3.000 homens nós vamos conseguir. O Senhor está na frente de batalha. Nós somos povo de Deus, somos igreja. Nós estamos se santificando a cada dia. E o Senhor também vai dar Ai nas nossas mãos. Diz a palavra do Senhor que eles foram. Assim subiram lá o povo, 3.000 homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36
e os perseguiram desde a porta de Sebraim e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Eles não venceram a batalha. Eles voltaram correndo. 36 soldados valentes, valorosos, foram mortos ali. Eram homens de valor que morreram, porque se nós formos observar o texto, Josué ele sempre escolheu homens de valor para poder pelejar as guerras com ele. E 36 homens de valor morreram. E o coração do povo se derreteu como água. Eles ficaram desanimados. Será que o Senhor nos abandonou? O que será que aconteceu? Nós somos um povo vitorioso. Nós temos um Deus Todo-Poderoso que peleja as batalhas por nós. Muitas das vezes o inimigo ele tenta colocar complexo de inferioridade em nós. Muitas das vezes nós pensamos que não podemos, nós podemos sim. A palavra do Senhor diz: olha, tudo posso naquele que me fortalece. O inimigo tentou amedrontar aquele povo de alguma maneira, mas ele usou alguém de dentro da igreja, alguém do meio do povo de Deus, para poder fazer algo terrível diante do Senhor. Então Josué, ele viu o que aconteceu e ele se lançou com seu rosto em terra, com mais alguns anciãos, rasgou suas vestes. Senhor, o que aconteceu? Por que nós não vencemos essa batalha? E ficou ali clamando o Senhor, se humilhando. Olha o que um líder passa. Um líder passa por dificuldades, mas ele tem que perseverar. Muitas das vezes ele rasga as vestes com o que acontece, mas o importante é estar ali prostrado aos pés do Senhor, aleluia, buscando, pedindo ao Senhor orientação, para que o Senhor venha revelar, para que o Senhor venha mostrar aquilo que nós precisamos saber, aquilo que nós precisamos entender. Às vezes ficamos sem entender muitas coisas, mas o Senhor ele nos dá discernimento e sabedoria. E Josué está ali, prostrado diante da presença de Deus, com os anciãos. E Deus, que contempla tudo dos altos céus. Salmo 111, Salmo 11, versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus, e os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Salmo 139, 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? O Senhor, assentado no seu sublime trono, fala para Josué: Josué, levanta daí. O povo de Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem a puseram. Deus pede para que Josué chamasse todas as tribos, as 12 tribos de Israel, porque o Senhor falou com ele: há pecado no meio do povo. E nós sabemos que a Bíblia, ela nos orienta, nos fala que o salário do pecado é a morte. E naquela época era pela lei, era a morte. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, portanto estavam amaldiçoados. Não serei mais convosco,
senão desarraigar o anátema do meio de vós. Deus queria que o pecado fosse arrancado do meio da igreja, do meio do povo. Havia pecado. Alguém ali no meio fez algo que estava chegando com um cheiro desagradável diante de Deus. Na manhã, pois, vos chegais segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se achegará por casa, e a casa que o Senhor tomar se achegará por homem, e será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo. Ele tudo quanto tiver, portanto, transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zeraitas, e fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado Zebite. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmim, filho de Zabite, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-te agora o que fizeste, e não ocultes. Acã agora, este homem da tribo de Judá, ele vai dizer o que ele fez. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e assim o fiz. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei, tomei-o, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Acã mexeu naquilo que não devia. A prata e o ouro era do Senhor. Ele furtou. Era consagrada para ser colocada no templo do Senhor, na tenda do Senhor. O que o pecado de Acã causou? 36 morreram. Eu creio que ali tinha esposas chorando porque perderam esposos ali, filhos chorando porque pais morreram, homens valorosos, mães chorando por causa de um pecado, por causa de um capricho. Famílias estavam chorando porque Acã transgrediu a lei do Senhor. Irmãos, o pecado escondido e não confessado faz envelhecer os ossos. O salmista diz isso no Salmo 132:3. Por que ele diz isso? Faz envelhecer os ossos. Enfraquece a estrutura. Os ossos representam a estrutura do corpo humano. Enfraquece, envelhece. A palavra do Senhor nos diz assim: envelhece os ossos, traz peso à consciência e não deixa ter paz, nem com Deus, nem com o próximo, nem consigo mesmo. Isso faz o pecado. E Acã, transgredindo a lei do Senhor, agora ele vai ter que pagar pelo que ele fez. Era a lei. Aquele que encobre o seu pecado não prosperará. Não prospera. Nós vemos que um homem também por nome de Geazi, ele pagou um preço alto porque ele cobiçou algo que não podia cobiçar. Nós já voltamos a esse texto. Quando Naamã, um homem, um general leproso, foi ter com Eliseu
buscando ser curado daquela lepra. Diz a palavra do Senhor que Eliseu envia um servo dele e diz: olha, Naamã, vai no Rio Jordão e banhe-se lá 7 vezes e a sua lepra será extirpada. Você será sarado. No momento ele resistiu um pouco, mas Naamã, ele trouxe da sua terra prata, ouro, vestimentas suntuosas. Eliseu não quis nada daquilo. Não quero isso não. Eu tenho algo muito maior na minha vida, que é a presença de Deus. Aleluia. A presença de Deus é o que valoriza a mim e a sua vida. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. Invocai-o enquanto está perto. E diz a palavra do Senhor que Naamã, ele foi no Jordão, se banhou 7 vezes e foi curado. Passou para oferecer tudo aquilo. Eliseu não quis. Mas só que Geazi, o servo de Eliseu, cobiçou aquilo ali e foi atrás de Naamã. Mentiu, falou que alguém tinha pedido e Naamã deu algumas coisas a ele. Só que não tem como esconder nada da presença do Senhor. O Senhor, ele vai contemplar dos altos céus. Não adianta. Ele vê, diz a palavra do Senhor, que ele tentou esconder de Eliseu, mas a lepra veio sobre ele, Geazi, e para a geração dele também. Prejudicou ele e a geração dele. Não foi diferente aqui de Acã. Irmãos, venhamos viver uma vida de santidade. Venhamos buscar as coisas na orientação do Senhor. Porque mais tem o Senhor para nos dar. Renuncie o pecado. Renuncie as coisas que não agradam a Deus. E aquele que peca e não confessa os seus pecados, ele não vai prosperar. Então é noite de se apresentar ao Senhor. Eu não sei com que maneira você entrou aqui dentro, de que maneira, mas o Senhor quer mudar a sua história. O Senhor tem muito mais para oferecer nesta noite do que ouro, do que prata, do que vestes. Ele tem a vida eterna para te oferecer. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. O pecado gera derrota e vergonha. Deus santo. Acã foi morto juntamente com a sua família. Glória a Jesus. O que ele fez escondido, o Senhor revelou aos olhos de todos. Todas as tribos estavam ali. Não adianta. Está fazendo escondido, vai chegar uma hora que o Senhor vai revelar, e aos olhos de todos vão saber. Oh Deus. Não adianta. O Senhor está nos contemplando. Nós vamos estar entoando um louvor aqui. Você que sentir no coração de vir aqui na frente, se render aos pés do Senhor. Glória a Jesus. Senhor, o Senhor me trouxe aqui nesta noite para renovar a aliança contigo, ou para eu me render a teus pés. Glória a Jesus. Enquanto nós entoamos este louvor, é 167 da pasta. Você curva a sua cabeça. Se você sentir no toque do Espírito Santo nesta noite, vem aqui na frente. Glória a Deus. Deus vai achar misericórdia na sua vida. Glória a Deus. É uma chance que o Senhor está te dando nesta noite. Aleluia. E pode ser a última chance. Glória a Deus. Ele pode voltar hoje ainda. É Deus. Contemple este louvor. Sinta este louvor dentro do teu ser. Se você for tocado, vem aqui na frente.